Bom dia, sexta-feira. Começou o nosso café e cura devocional. Vou colocar o tema para nós aqui. Pega o seu café e vem. Devocional. Enquanto você convida mais alguém para estar conosco, vou colocar um louvor aqui para a gente adorar ao nome de Jesus. Mas enquanto isso, você vai convidando mais alguém. Esse é o tema da nossa live de hoje. Descanso, meu Deus! Enquanto você convida mais alguém. E eu também convido mais alguém aqui para estar conosco no nosso devocional. Nós vamos escutar esse louvor. Ousado amor de Deus. Pega o teu café e vem, hein? Bom dia. Antes de eu falar, Cristo cantava sobre mim. tu tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito. Tema: descanso em Deus. Oh, que deixa as 99 Só pra mim. comprar. Eu posso comprar. Bom dia, bom dia. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Bom dia, bom dia. Pega o teu café, pega a tua Bíblia e vem conosco. Inimigo eu fui, mas teu amor. Convide mais alguém para estar conosco, hein? Tu tem sido tão bom pra mim. Não tinha valor. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra mim. Gente, eu sou apaixonada nesse louvor. Apaixonada nesse louvor. Bom dia. Gente, ousado amor de Deus. Isaías Saad. Lindíssimo, lindíssimo. Que amor é esse, né? Gente, convide mais alguém para estar conosco. Nós já vamos começar o nosso Café e Cura devocional. Hoje com o tema descanso, tá? Hoje o tema da nossa live é descanso em Deus. Descansar em Deus. Então, pega o teu café, vem conosco, nosso devocional e ainda convide mais alguém aí, né? Compartilhe essa live com o maior número de pessoas, para que mais pessoas, mais vidas, elas sejam atingidas, né? Olha isso,
Derruba as muralhas. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Pra te encontrar. Só pra te encontrar. Só pra te encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras. Só pra nos encontrar, hein, gente? Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Bom dia, bom dia. Glória a Deus por mais um dia que o Senhor nos concedeu, onde a misericórdia dele se renovou sobre a minha vida, sobre a sua vida. Mais uma semana, né, gente? Mais uma semana que nós estamos aí juntos. Mais uma semana onde o Senhor, através da sua soberania de Deus, né, soberania dele sobre as nossas vidas, nos permitiu concluir. Bom dia, Márcia. Nos permitiu concluir mais uma semana, né? Estamos aí, hoje é sexta-feira, né? E hoje, sexta-feira, no nosso devocional, que tem o tema já, né? Café e cura aí, esse é o tema do nosso devocional. Eu quero estar falando com vocês sobre descanso. Descanso em Deus. Descanso em Deus. E a base bíblica, para a gente já começar a ler, está em Marcos. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 38. A partir do verso 37, perdão. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 37. Eu vou ler para você, tá? Se você quiser, você acompanha aí também. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 37, vai dizer: Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia enchendo de água. O barco ia o quê? Enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e o fez completamente, e fez completa bonança. Verso 40. Então perguntou aos discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu Deus! Eu quero ler para você de novo o verso 41. E eles estavam apavorados e perguntando uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu Deus, bom dia, Adri, bom dia. Meu Deus, você conhece essa passagem, né? E eu sou apaixonada nela, assim como sou apaixonada em todas as passagens bíblicas. Mas hoje, o que o Senhor ministrou no meu coração, e Ele vem ministrando desde ontem ao meu coração, é que hoje nós vamos falar de uma das matérias mais difíceis da nossa caminhada cristã. Mais difícil. E eu me incluo nela. Mais difícil, porque não é realmente, não é tão difícil aprender as escrituras, mergulhar na palavra, decorar versículos, mas descansar em Deus. Essa é uma das matérias mais difíceis nessa nossa caminhada cristã. O descansar, a matéria que Deus ensina hoje, nessa manhã, é o descansar. Eu quero que você realmente, no decorrer dessa live, você realmente se sinta nesse barco, assim como eu li esse versículo. E nós vamos aprender até no descanso de Jesus. É isso que o Senhor vai nos ensinar essa manhã. Que nós aprendemos até quando Jesus estava dormindo. Porque é muito fácil falar sobre fé. É muito fácil postar sobre fé. É muito fácil cantar louvores. É muito fácil. Muito, muito, muito fácil. Mas descansar. Descansar no meio da tempestade. Isso é maturidade espiritual. E é essa maturidade espiritual que realmente o Senhor, Ele precisa e Ele quer que nós realmente venhamos a mergulhar cada dia mais, para a gente realmente
Quando a tempestade veio para os discípulos, assim como diz a base bíblica, Marcos 4, a partir do verso 35, se você quiser ler, até o 41. Assim como a tempestade veio para os discípulos, as tempestades, elas vão vir para nós. Elas vão vir para nós. Turbulências, elas vão chegar na minha vida e na sua vida. Às vezes você fala, Natália, essa semana foi uma semana de turbulência. Essa semana foi uma semana... Perdão, gente. Foi uma semana de tempestade. Essa semana foi uma semana difícil. Mas a boa notícia para mim e para você é que Jesus sempre esteve no nosso barco. Sempre esteve ao barco. Sempre esteve lá. Sempre esteve. Então, o que o Senhor realmente ministra ao nosso coração essa manhã é que em meio à tempestade, nós precisamos descansar. E nessa passagem, né, a Bíblia vai dizer que Jesus estava no barco com os discípulos. Jesus estava no barco com os discípulos e de repente veio o quê? Uma grande tempestade. O vento começou a bater as ondas começaram a entrar no barco, os discípulos começaram a ficar o quê? Desesperado. Gente, quem não ficaria, né? Nós também ficaríamos, né? E os discípulos começaram a ficar o quê? Desesperados. E Jesus estava o quê? Dormindo. Jesus estava dormindo. E por muito tempo eu li esse texto e fiquei pensando, sabe? Até ontem, para falar a verdade, isso mesmo. Porque até ontem. Por muito tempo eu li esse texto e fiquei pensando, Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo, mas hoje eu entendo, e é isso que eu quero trazer para você nessa manhã, hoje eu entendo algo mais profundo. Jesus não estava apenas dormindo. Jesus não estava apenas dormindo. Jesus estava nos ensinando. E cada vez que nós lemos essa base, Jesus está nos ensinando mesmo dormindo. Jesus está nos ensinando mesmo dormindo. Gente, bom dia para você que está chegando agora. Compartilhe essa live com mais pessoas. O tema do nosso devocional hoje, Café e Cura, é descanso em Deus. Então, pega o teu café, pega a tua Bíblia e vem conosco e compartilhe essa live com mais pessoas. Atendo diariamente homens e mulheres cansados. Cansados de viver. Cansados da sobrecarga. Cansados e não se permitindo a descansar. E foi por isso que o Senhor ministrou ao meu coração o tema dessa live hoje, o descanso em Deus. O descanso em Deus. Mas seguindo, então, mesmo com Jesus dormindo, nós estamos aprendendo com Ele. Ele está o quê? Nos ensinando, porque até dormindo Jesus nos ensina. Olha isso, que coisa fantástica. O barco balançava, o vento soprava, a água entrava. Os discípulos se desesperavam. Nós também realmente ficaríamos desesperados. Amém? Eu também ficaria. Nós ficaríamos desesperados. E Jesus continuava, a palavra vai dizer, e Jesus continuava dormindo. Aquilo realmente, gente, não era apenas uma tempestade. Não. Se nós encararmos realmente e olharmos aquele barco, para mim e para você, hoje é uma sala de aula. Como assim, Natália? Uma sala de aula? Né? Que doideira é essa? Né? É uma sala de aula. É uma sala de aula. O barco era a sala. O vento era as provas. O barco é a minha vida e a sua vida hoje. O vento era as provas. As ondas eram o teste. E Jesus, o professor. E Jesus, o professor. Só que o professor, nesse momento, ele estava em silêncio. E talvez hoje, você esteja vivendo exatamente isso. Uma fase que parece que Deus está em silêncio. Parece que Deus não está vendo. Parece que o vento está balançando, a água está entrando e parece que Ele não responde. Parece que Ele está dormindo. Aquele barco hoje é a nossa vida. É a nossa vida. Mas a notícia que eu quero dar para você nessa manhã é que Deus nunca esteve ausente. Nunca esteve ausente, nunca estará ausente em meio às nossas tempestades, em meio às nossas dores, em meio às ondas fortes que realmente podem entrar no nosso barco. E isso realmente são os testes e as dificuldades e as aflições que a palavra de Deus realmente nos deixou que nós vamos ter, né? Talvez
Deus realmente está nos ensinando? O que nessa tempestade, o que nessa turbulência, o que realmente em meio ao caos hoje, que você não está conseguindo descansar, comece a olhar por essa ótica hoje. O que eu estou aprendendo em meio à tempestade? O que Deus está querendo me ensinar em meio a essa tempestade? O que Ele está me ensinando? Porque fica mais fácil. Atalha, mas é muito difícil. Ei, ninguém falou que ia ser fácil. Não, ninguém falou que ia ser fácil. Mas é possível. Se eu e você ficarmos reclamando, murmurando, né? Isso é Bíblia, isso é neurociência. O nosso cérebro, ele busca maneiras realmente de potencializar tudo de ruim que nós falamos. Ele busca maneira de potencializar tudo de ruim e busca meios para que fique pior. Isso é neurociência e isso é fé. A Bíblia diz que as nossas palavras têm poder para abençoar e para amaldiçoar. Então, o que você está falando sobre esse momento de caos? O que você fala nos momentos de tempestade? O que você fala quando a água está quase entrando ao teu barco? E você fala, eu vou morrer com isso aqui. Não vou conseguir passar. Mas você sabe que em Deus você pode todas as coisas. Você pode todas as coisas. Todas as coisas. Então, nesse momento, em meio ao caos, em meio à tempestade, em meio às aflições, pergunte, o que você está aprendendo? O que Deus está te ensinando nessa tempestade? O que Ele está te ensinando nessa tempestade? O que Ele está te ensinando em meio ao caos? Não encare essa fase como abandono de Deus. Não. Somos nós que abandonamos Ele. Ele nunca nos abandona. E eu creio que em meio a essa tempestade, nós vamos sair pós-graduados, formados nessa aflição, nessa dor. Porque existem coisas, e eu quero falar isso com muito temor essa manhã, existem coisas que nós só aprendemos quando o barco ele começa a balançar. E o barco é a nossa vida, lembra? O barco é a nossa vida. Existem coisas e situações que nós só aprendemos quando o barco ele começa a balançar. Volta para a palavra. Os discípulos, eles conheciam Jesus. Eles já tinham vindo um milagre. Eles conheciam Jesus pregando. Conheciam Jesus curando. Conheciam Jesus multiplicando o pão. Olha isso. Mas ainda não conheciam Jesus dormindo em meio à tempestade. Descansando em meio à tempestade. Eles caminhavam e conheciam, mas não conheciam esse Jesus dormindo em meio à tempestade. E sabe por quê? O que nós entendemos aqui? Porque existe um nível de Deus na minha vida e na sua vida que você só conhece quando o vento sopra, quando o barco começa a balançar. Exato. Isso que está acontecendo na sua vida é para aumentar a sua maturidade, é para realmente te lapidar, é realmente para te formar, é realmente para te capacitar, não é para a tua morte. Por isso que você precisa descansar. E ao descansar, você vai conseguir realmente entender e confiar. Natália, mas não é fácil. Ei, quem falou que ia ser fácil? Não é fácil, mas é possível. Porque quando nós entregamos o controle na mão do Senhor, quando nós confiamos que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. E a reviravolta do Senhor espera você. A reviravolta, o de repente de Deus, ele está a qualquer momento. A qualquer momento. Deus sopra sobre a sua vida essa frase. Aquieta. Que está a partir do verso 39. Assim como Jesus deu a ordem. Ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. E o vento acalmou. O de repente de Deus na nossa vida é a qualquer momento. A qualquer momento. A tempestade acalma. A qualquer momento o vento acalma. A qualquer momento as águas param de entrar no seu barco. E tudo começa a se fazer novo.
E você começa a provar dos milagres do Senhor. Foca no que você está aprendendo em meio ao caos. Foca no que você realmente está aprendendo em meio a essas dificuldades hoje. Se permita descansar, se permita olhar, respira fundo, porque respirar manda oxigênio para o teu cérebro, dá umas 3 respiradas fundo pelo nariz, solta pela boca, e realmente você, enchendo o teu cérebro de oxigênio, você realmente vai começar a pensar melhor e a tomar as melhores decisões, gente, verdade. Se nós realmente soubéssemos o poder realmente aí da respiração, nós respiraríamos mais, né? Porque pessoas ansiosas não respiram. Então, se você tem aí problemas com ansiedade, né? Respire fundo, né? Respira fundo aí e respire cada vez mais. Bom dia, Lu. Bom dia, seja bem-vinda, né? Mas voltando. Então, em meio à tempestade, Deus, ele realmente, a qualquer momento, ele vai soprar e vai parar a tempestade na sua vida. Mas enquanto tudo está tudo bem, todo mundo diz que confia, não é verdade? Quando está tudo bem. Confiar quando está tudo bem é realmente muito fácil. Confiar quando está tudo bem é realmente muito fácil. Mas quando o barco ele começa a balançar, parece que realmente não conseguimos descansar, né? Mas Jesus está nos ensinando, através dessa base bíblica, Marcos 4, verso 30, a partir do verso 35 até o 41, isso. A partir do verso 35 a 41, Jesus estava ensinando uma matéria que os discípulos ainda não tinham aprendido e que nós precisamos aprender diariamente. Quem tem o Pai no controle, quem tem o Pai no controle não precisa viver desesperado. Se Deus está no controle da sua vida, você não precisa viver desesperado. Se Deus é o piloto da tua vida, você não precisa viver desesperado. Não precisa, porque é Ele que está no controle de todas as coisas. Então, os discípulos, eles acordaram e Jesus realmente disse, e eles disseram a Jesus: Mestre, não te importas que perecemos, não te importa que a gente morra, a gente está aqui. Mas olha a profundidade dessa pergunta dos discípulos: não te importa? Como assim? Não te importa? E às vezes você está fazendo essa pergunta para você essa manhã. Deus, você não está se importando comigo? Você não está vendo o que está acontecendo? Quantas vezes a nossa alma cansada também perguntou isso? Não te importas? Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo. O Senhor não está vendo o que estão fazendo comigo. O Senhor não está se importando com o que está fazendo. O Senhor não está se importando com o que eu estou passando. Quantas vezes nós estamos nesse lugar? Mas como eu disse, o de repente do Senhor é a qualquer momento. Porque como diz a palavra, e perceba, Jesus realmente não ensinou primeiro o vento. Jesus não ensinou o vento primeiro. Ele ensinou quem? Aos discípulos. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Então perceba. Esse é um aprendizado. Jesus já estava ensinando aos discípulos antes de cessar o vento. Porque às vezes Deus acalma a tempestade por fora, mas primeiro Ele quer acalmar a tempestade dentro. E isso é descanso. E ao acalmar a tempestade dentro, nós vamos descansar, nós vamos entender que o piloto, que é o nosso Pai, que é Deus, Ele está no controle. Tem gente querendo que Deus mude o cenário, e Ele pode fazer isso, tá bom? Ele pode mudar todo o cenário. Ele pode mudar todo o cenário. Mas em meio a esse caminho, em meio à promessa, em meio realmente à promessa e a cumprir o propósito, existe o processo. E nós vamos precisar passar por ele. Nós vamos precisar passar pelo processo. Não tem como. Mas Deus realmente, nesse processo, Ele quer amadurecer a nossa alma. Então, pare de reclamar. Pare de reclamar. E comece a permitir que o Senhor amadureça a sua alma. Porque tem gente querendo que Deus pare o vento. Pare o vento da tempestade da sua vida hoje. Mas Deus quer te ensinar a descansar enquanto o vento ainda sopra. Deus quer te ensinar a descansar
enquanto o vento ainda balança o teu barco. Enquanto o vento ainda balança o teu barco. O Senhor está falando nessa manhã, descansa. Confia, porque eu sou o piloto desse barco. Descansa, confia. Eu falei que vou fazer e vou fazer. Apenas continua seguindo os princípios. Apenas continua seguindo o que eu já te pedi para fazer. Mesmo balançando, mesmo entrando água. Segue firme, segue firme, segue firme. E quando a gente realmente entra em algo mais profundo aqui, né? Lá em Atos, capítulo 12, né? Herodes manda prender Pedro, né? Você conhece essa passagem. Herodes realmente já tinha mandado matar Tiago. E esses eram os discípulos que estavam ao barco, né? Um deles, os dois deles que estavam, né? 2 dos 12, pronto, né? Então, Herodes já tinha mandado matar Tiago. Humanamente falando, vamos lá? Humanamente falando, Pedro já sabia que poderia morrer. Pronto, né? Estava preso, acorrentado, guardado por soldados, com sentença de morte sobre a sua cabeça. Mas a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. A Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Como assim? Pedro estava dormindo? Como assim? Como assim Pedro estava dormindo? Você pode morrer amanhã. A nossa aflição pode terminar amanhã. Como pode, né? Pedro poderia morrer amanhã, mas mesmo assim estava dormindo. E sabe o que eu aprendo aqui, gente? O que eu aprendo aqui? Pedro já tinha entrado nessa sala de aula, que é o barco nessa manhã. Pedro já tinha entrado, porque Pedro, quando estava naquele barco, quando Jesus estava dormindo, ele viu o mestre descansando em meio ao vento. E ele aprendeu. Se o professor dormiu, se o mestre dormiu no barco, o aluno, que é Pedro, aprendeu a descansar na prisão. Isso é maturidade espiritual. E é por isso que eu te digo, em meio a essa tempestade que você pode estar sofrendo hoje, o Senhor está realmente amadurecendo a tua maturidade espiritual. Porque o discipulado, o ouvir a palavra, não é só ouvir Jesus falando, é observar o que Jesus viveu. E isso Pedro fez nessa passagem de Atos 12. É observar. E Pedro aqui, quando nós falamos dele, ele aprendeu. Se Jesus descansa no barco, eu também posso descansar na prisão. Porque quem ora, confia. Quem confia, descansa. Olha isso. Quem ora, confia. Quem confia, descansa. O problema é que muitas vezes nós oramos, mas continuamos tentando controlar tudo. É o famoso jeitinho brasileiro, não é isso? Nós oramos, mas continuamos tentando controlar tudo. Entregamos na oração e pegamos de volta com a nossa ansiedade. Peraí que eu vou fazer do meu jeito. Peraí que eu vou dar o meu jeito. Quem nunca, né? Quem nunca? Entregue em oração. Deus, faça a tua vontade. Daqui a pouco tá fazendo do seu jeito por não ter a sabedoria de esperar em Deus. Falamos, Deus está nas tuas mãos. Deus está nas tuas mãos. Mas em 5 minutos depois, já estamos preocupados, tensos, acelerados, tentando resolver tudo sozinhos. Colocamos na mão do Senhor e já tiramos da mão dele. E hoje, Deus realmente nos chama para uma entrega mais profunda. Porque quando há uma entrega mais profunda, há descanso. Quando há uma entrega profunda, há descanso. E é isso que o Senhor diz essa manhã, descansa em meio à tempestade que você está enfrentando. Descansa mesmo com a água entrando no teu barco. Eu sempre estive no controle. Aprenda mesmo em meio ao silêncio de Deus nesse momento. Aprenda mesmo em meio à tempestade. Porque nessa manhã o Senhor nos chama para uma entrega profunda. Ele sempre nos chama, né? Ele nos chama para uma entrega profunda. De parar, de tentar resolver tudo sozinho. Porque a preocupação é quando eu ajo como se eu dependesse de mim. É isso. E é isso que nós realmente não pensamos. Quando nós dependemos de nós, é preocupante. É preocupante, porque nós somos seres humanos limitados. O que depende de nós é preocupante.
Mas o descanso é quando nós começamos a reconhecer que Deus continua sendo nosso Pai, mesmo quando eu não estou no controle. O reconhecer o descanso é entregar o controle. Mas isso não te limita de não fazer a tua parte. Não é sobre isso. Tudo que é possível, você vai fazer. Mas o impossível está na mão dele. Está na mão dele. E isso me faz lembrar de uma história. Talvez você já até ouviu sobre ela. O menino estava dentro de um avião. Né? O menino estava dentro de um avião, desenhando tranquilamente. Desenhando tranquilamente lá. E de repente o piloto anuncia: estamos entrando em uma forte turbulência. E nesse momento, a aeromoça, né, as pessoas começam a se preocupar, a comissária, a aeromoça, enfim, né, ela começa a pedir: coloquem os cintos. E começa a conferir banco a banco: coloquem os cintos. Começa a falar: nós vamos enfrentar uma turbulência. E começa a explicar, reexplicar, né, como agir em meio à turbulência. E o avião começa o quê? A turbulência, né, a balançar. Mas o menino continua desenhando. O menino continua desenhando. A comissária passa por ele e fala: menino, senta no seu lugar e coloca o cinto. Natália, onde estava a mãe desse menino? A história não conta. Devia estar no banheiro, né? Alguma coisa assim. E realmente, ela vai até o fundo do avião e ela volta e o menino continua desenhando. E ela fala: menino, senta no teu banco e coloca o cinto. E ele responde: por que, tia? Porque nós vamos enfrentar uma turbulência. Né? E ela olha para ele e só fala essa frase, né? Ele olha para ela, né? O menino olha para a comissária e fala: tia, o piloto é o meu pai. O piloto é o meu pai. Olha que frase profunda. O piloto é o meu pai. Em outras palavras, eu sei quem está no controle. Eu confio em quem está no controle. Olha realmente a confiança de uma criança. O piloto é o meu pai. E é isso que o Senhor ministra nessa manhã. Eu sou o piloto. Eu sou o teu pai. Eu estou no controle. Em outras palavras, né? O menino quis dizer: eu sei quem está no controle. Eu confio em quem está no controle. Eu confio em quem está no controle. E é isso que o Senhor ministra hoje ao nosso coração. Quando te disserem: tá vindo turbulência, vai dar errado. Você não é capaz de fazer isso. Tá dando errado para todo mundo, como é que vai dar errado para você? Você responde: o piloto é o meu pai e eu posso descansar. Quando te disserem vai dar errado, o piloto é o teu pai. Quando te disserem não vai dar certo, o piloto é o teu pai. Quando a ansiedade disser: você precisa controlar tudo, descansa. O piloto é o seu pai. Porque o descanso não nasce da ausência de problemas. Não, nós vamos ter problema. O descanso não nasce da ausência de problemas. Nasce, realmente, o descanso ele nasce da consciência de quem governa a sua vida. Quem está governando a sua vida. Quem está governando a sua vida? É você ou o piloto, que é Deus? Porque se for por nós somos limitados, impulsivos, ansiosos. E é aí que mora o perigo. E é aqui que mora o perigo. Querer manter o controle nas nossas mãos. Porque quando o controle, gente, está nas nossas mãos, as decisões são minhas. Quando o controle está na minha mão e na sua mão, as decisões são minhas. E eu e você vamos pagar o preço por isso. E as decisões definem destinos. Decisões definem destinos. A Bíblia mostra para mim, para você, né, 2 homens em 2 palácios. Quem é, Natália? Davi estava num palácio. José também estava num palácio. Não no palácio ainda, né, mas estava já, né, sendo servo de Potifar. Os 2 diante da mesma tentação. Da mesma tentação. Davi viu Betseba e ficou o quê? Encantado. José viu a mulher de Potifar. Fugiu. Fugiu e pagou o preço por isso.
Os dois em ambientes de poder, os dois de ambiente de desejo, mas um decidiu pelo desejo e pagou o preço pelas suas decisões. O outro decidiu em cumprir os princípios. O que você decide hoje? Continuar para o seu impulso e desejo e ansiedades ou cumprir os princípios? Porque propósito sem princípio vira destruição. Não tem como. Não tem como. Vira destruição. Davi tomou realmente o controle nas mãos dele. José entregou o controle na mão de Deus. Davi saciou seus desejos. Davi entregou o controle na mão de Deus. Davi cedeu. José resistiu. Davi cedeu. José resistiu. Davi realmente se guiou pela vontade. José se guiou pelo temor. E isso aqui nos ensina algo muito sério. Algo muito sério e algo muito precioso, né? Nem toda porta aberta é direção de Deus. Nem toda porta aberta é direção de Deus. Nem todo desejo merece ser obedecido. Nem toda impulsividade merece ser obedecida. Nem toda vontade vem do céu. O homem e mulher madura, espiritualmente, não é aquele que nunca sente medo, que nunca sente impulsividade, que nunca sente ansiedade. É aquele que aprendeu a não ser governado pelo medo. E isso é descanso. E isso é descanso. Isso é descansar mesmo. Isso não vai tirar o teu sentimento de medo, tá bom? Não vai. Não vai não. Mas você vai descansar. O homem e a mulher não é aquele que passa por tempestades e não tem medo. É aquele que sabe quem está no barco. É aquele que sabe quem vai acalmar o vento. É aquele que sabe que há uma ordem. Tudo cessa. E hoje Deus está perguntando para você: quem está no controle da sua vida? Quem está no controle da sua vida? É Deus ou é a sua ansiedade? É Deus ou é a sua necessidade de controlar tudo? É Deus ou é o medo? Natália, mas é normal eu sentir todos esses sentimentos? Sim, é normal. Eles só não podem governar a sua vida. Eles só não podem dar destino à sua vida. Porque nós entendemos que quando Deus é o nosso Pai, eu posso descansar, mesmo em meio à turbulência. E mesmo em meio à tempestade. Quando Deus, realmente, nós assumimos esse posicionamento, que Deus é o nosso Pai, eu posso confiar. Eu posso obedecer. Que no momento certo, aquieta. Talvez hoje, nessa manhã, o seu barco esteja balançando. A água esteja entrando. A tua casa esteja balançando. Talvez as suas emoções estejam balançando. Talvez seu casamento esteja balançando. Problemas com seus filhos balançando. Talvez sua vida financeira esteja balançando. Eu não sei qual é a área da sua vida. Você conhece. Aonde a tempestade está balançando o barco. Você sabe aonde é esse lugar. Mas hoje Deus diz para mim e para você: o barco pode até balançar, mas eu continuo nele. Pode até passar a turbulência, eu continuo sendo o piloto. Eu continuo sendo o piloto. E Jesus está no barco. A tempestade não é a palavra final. Se Jesus está no seu barco, se Jesus está na sua vida, essa tempestade, essa turbulência que você está passando, não é a palavra final. É apenas uma vírgula na sua história. É apenas uma vírgula. Vai melhorar. Porque você confiou e entregou na mão daquele que pode todas as coisas. Amém? Porque você entregou na mão daquele que pode todas as coisas. E ao entregar na mão do maior piloto, que é o nosso Pai, nós vamos o quê? Descansar. Nós vamos descansar. Nós vamos descansar. Então hoje, o Senhor fala ao nosso coração. Eu sei a área da sua vida que você está enfrentando essa tempestade. Eu sei a área da sua vida onde as ondas estão quase te afogando. Eu sei a área da sua vida que está tudo balançando, que o vento está balançando. E você está achando que vai morrer. Entrega o controle nas minhas mãos essa manhã. Entrega o controle nas minhas mãos
e descansa. E descansa. Que no momento certo, assim como Jesus disse, aquieta, acalme-se. O vento e a tempestade irão cessar. Porque o maior piloto, ele está no controle. Continue fazendo a sua parte. Continue cumprindo os princípios. Continue esperando as respostas do céu. Não haja com impulsividade. Respira fundo. Toda dúvida entre o sim ou não é não. Porque se você fica em dúvida, não é um sim. E é aqui que muitas pessoas realmente tomam decisões impulsivas. Na dúvida, toda dúvida é um não. Toda dúvida é um não, aprenda isso. Toda dúvida é um não. Bom dia, Leia, paz do Senhor. Um beijo no seu coração, saudades. Né? Toda dúvida é um não. Então, nessa manhã, só não fique em dúvida que Jesus ele está no barco. E a qualquer momento, e o de repente de Deus, ele é a qualquer momento, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por essa palavra, né? Glória a Deus, né? A palavra, ela se renova ao nosso coração. E fique atento, a reviravolta de Deus, ela acontece no básico, tá bom? Nós servimos um Deus que é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, assim como diz o louvor, né? Esse é quem tu és. Mas esteja sensível ao simples. Esteja sensível ao simples. Deus trabalha no simples. O nosso problema, como seres humanos emocionais, é que nós queremos, o extraordinário. E Deus faz o extraordinário. Mas ele começa a tratar o nosso coração no simples. Ele começa a tratar o nosso coração no simples. Esteja sensível ao simples. O grande vai acontecer, porque foi ele que prometeu. O extraordinário, as promessas, ele vai cumprir. A tempestade que pode estar realmente balançando o seu barco nessa manhã, ela vai ser cessada. Mas esteja sensível ao simples. Esteja basicamente sensível ao ouvir o que o Senhor já está ministrando ao seu coração, ao que o Senhor já está realmente te direcionando a fazer. Está te direcionando a fazer. Está te direcionando a fazer, não para. Está balançando o barco? Continua. Está ventando? Continua. Está entrando água no barco? Continua, tá? Continua. Porque a qualquer momento o Senhor vai falar, aquieta, acalme-se. E o barco vai parar de balançar. Beijo, Manu. E realmente tudo vai acontecer. Bom dia, amada, bom dia. E a qualquer momento tudo vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, né, por essa palavra, né? Essa live vai ficar salva. Depois você assiste com mais detalhes. Assiste com papel e caneta na mão para anotar tudo que o Senhor ministrou ao seu coração e pegar todos os direcionamentos, né, que realmente o grande professor nos ensinou nessa manhã. Mesmo dormindo, nós aprendemos com Jesus a descansar. Mesmo dormindo, nós aprendemos que Ele sempre está no barco. Amém? Beijo no seu coração. Até segunda-feira. Vou postar no domingo, que dia que nós vamos ter o nosso quadro aqui, Café com Cura, tá bom? Vou ver em qual dia da semana que a gente vai fazer na próxima semana. Mas lembrando que são sempre 2 lives semanais, tá? São sempre 2 lives semanais. Eu só vou me organizar aqui para ver qual que vai ser o próximo dia, mas vou publicar no domingo, tá? Domingo é um dia que todo mundo tá mais conectado e conseguem aí ver quando vai ser o nosso próximo devocional, Café e Cura. Beijo no seu coração, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, que continue sendo uma sexta-feira abençoada, que é onde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor esteja na frente, te protegendo, te guiando, te orientando, para que o nome dele continue sendo exaltado na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Beijo no seu coração. Até mais. Deus abençoe.